Esperar o pessoal chegar. Boa noite, boa noite. Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao bate-papo de hoje, né? Vamos esperar. Boa noite, Marcos. Boa noite, Lúcia. Boa noite, Silvia. Boa noite a todos. Vamos esperar a nossa ilustre convidada chegar. Está confirmado, tá, pessoal? Eu falei com ela hoje e eu havia dito que mais ou menos umas 10 para as 9, né, para ela já estar entrando. Lúcia Márcia, sim, tem convidado. É uma convidada, tá? Hoje eu não estou dentro do templo, tá, pessoal? Eu estou aqui em outro lugar da minha humilde residência, né? Porque eu não tenho luz elétrica no templo, tá? Então ficou um negócio muito escuro. A minha imagem ficou bastante distorcida por conta da qualidade, né, de foto e de filmagem do telefone, tá? Então eu resolvi fazer aqui na minha garagem, né? Não tem problema algum. Boa noite, Maria. Seja muito bem-vinda, tá? Daqui a pouco eu acredito que a nossa convidada aí já está presente, tá? Boa noite, Maria. Boa noite, meu amor. Cláudio Teixeira, né? Fica de olho aí para mim, pessoal. Minha esposa, minha aluna Maria aí, tá? Pedi para os meus alunos virem em peso aqui hoje para aprender a metodologia do Mikasa Sukasa do templo luciferiano portador da luz. É passar um pouco de conhecimento para vocês, de ensinamento a vocês, a cada um de vocês. Exatamente. Curte, comenta, compartilha. Gratidão. Vamos esperar a nossa querida e renomada mestra, tá? Pessoal, lembrando, eu não vou dar muita ênfase, tá, às perguntas de vocês, tá? Por quê? A meta é deixar o convidado à vontade, fazer o bate-papo fluir naturalmente, tá? É um sistema aí de bate-papo novo, né? Para estar mostrando para vocês todos que estiverem presentes, né, como é o verdadeiro ocultismo, tá certo, pessoal? E para quem não sabe, hoje vai ter sim convidado, né? Para quem está chegando agora, boa noite a todos, boa noite, boa noite, boa noite. Vamos só aguardar aí a mestra, tá? Boa noite, Tá Souza. Boa noite, Miriam. Boa noite a todos, tá? Quem puder, curte, comenta, compartilha.
Tá certo? Eu e a minha vela acesa. Boa noite a todos. Eu sempre entro um pouquinho antes para conversar com vocês. Tá? Pessoal, curte, comenta e compartilha, tá? Seja muito bem-vinda. Muito obrigado. Curte, comenta, compartilha e é isso aí. Fazer um conhecimento de qualidade. Detalhe, tá, pessoal? Antes da nossa ilustre convidada estar chegando, todos aqui, né, que forem benquistos, conceituados dentro das suas egrégoras, mediante o público, independente da vertente, eu vou estar trazendo aqui pro Micasa Sucasa. Pode ser tarólogo, ocultista, satanista, luciferiano, umbandista, candomblecista, enfim, o nicho aqui sempre será pagão, sem invencionice, sem fantasia, sem blá blá blá, como muito se vê por aí. E muitas das coisas que são passadas aqui, tá, pessoal, são coisas com fundamento, tá? São coisas com fundamento aqui, tanto no âmbito ocultista como no âmbito pagão em geral, tá? Então todos que ouvir a ser convidados vão trazer o nicho, tá? Para nós aqui, tá? Pode ser batuque, pode ser candomblé, pode ser umbanda, quimbanda, tá? Pretendo tornar estas lives um marco, né? Outra coisa que eu vou deixar bem especificada aqui para cada um de vocês. Não é porque eu sou luciferiano, não é porque eu sou oraculista também, tá? E não é porque eu sou ocultista em si que vocês não vão poder fazer a propaganda de vocês. Não tô conseguindo. Ela está chegando. Boa noite, Frata. Tá me vendo aí? Estou vendo. Peraí. Estou Agora vendo sim. foto da senhora. Peraí, Bom, eu deixa eu... acho que dispensa comentários, né? Deixa eu me ajeitar aqui nessa câmera.
Eu não tô acostumada com o TikTok. A gente aprende, eu também apanhei bastante, mestra. De novo, saí da câmera. Consegui entrar e consegui sair. Conseguiu? Consegui. Como é que você tá? É Cheguei. uma Antes tarde honra, do que é nunca. uma satisfação da minha parte tê-la comigo. Ah, uma delícia. Eu acho que dispensa Uma apresentação. boa noite a todos os seguidores aí. Seja muito Como é que você bem-vinda. tá, meu querido? Aqui no sul, muito calor. Muito calor? É bom que vocês estão sentindo lá. Muito. Aqui é Quem quente. dera que fosse o ano inteiro. Eu adoro o calor. Eu não gosto do frio. Muda pra Aqui é muito Goiânia. frio sempre. Muda pra Goiânia. Bom, pessoal, para quem não Boa conhece, noite, Clau. eu acho que eu vou pensar a apresentação. Mestra Cíntia Almeida, da ex, esposa do querido mestre Jorge Flores, que também dispensa comentários. Mestra, do Uma que honra se estar aqui. trata este bate-papo? Como eu falei com a senhora, não é nada programado, tá? É um bate-papo, mas a intenção deste bate-papo é trazer pessoas de renome, conceituadas, independente da egrégora, independente da vertente que essa pessoa segue. Por que TikTok? Porque aqui está uma perdição, né? Então, a minha meta é trazer pessoas conceituadas para estar dando, eu não diria aula, um ponto de vista de como tem que ser o ocultismo em si, né? Sem brincadeiras, sem enganações, sem modismo, entre outras coisas que a gente vê por aí, né? E me caça, sucaça, eu faço jus, tá? Ao Agradeço de nome. coração pelo convite. A senhora será sempre bem-vinda aqui, como todos da ESP, que eu já entrei em contato, como qualquer convidado que vier a vir aqui, né? Então, eu acho que é um assunto de muito interesse para muitas pessoas aqui desse bate-papo, que tem uma confusão total, são poucas pessoas que sabem falar sobre o assunto, que é o sagrado feminino, sem Tema que difamação, tem virado cada vez mais modinha, como tu falou, né? Tudo cada dia mais romantizado. sem difamação, sem invencionices e sem querer alguma coisa em troca de outras pessoas, principalmente quando se trata do sagrado feminino, que muita gente, eu acredito, que sabe o que eu estou falando, né? Mestre, o que é o sagrado feminino no seu ponto de vista?
Acredito que todo mundo sabe que me apresento, né, como ocultista. Sou ocultista há 19 anos. Cultuo o Lilith e o Sagrado Feminino. Sou esferiana, satanista, bruxa. E o Sagrado Feminino, no meu ponto de vista, voltar às nossas raízes, voltar à nossa ancestralidade. Na antiguidade, o sagrado feminino era respeitado, era conhecido, era amado e era cultuado. Quem tudo nos dá é a grande mãe, né? A nossa mãe terra, a natureza. E quando a gente fala de sagrado feminino, a gente fala de religar, né? De reconectar a nossa essência, ao nosso sagrado. E a gente não está falando só de mulher e nem só de energia feminina e muito menos de feminismo aqui. A gente está falando do sagrado feminino que existe em todos nós, homens, mulheres, né, independente de gênero, independente de natureza sexual. O sagrado feminino está em tudo. A energia do sagrado feminino, que é a energia que nutre, a energia que cuida, a energia que acolhe, a energia que germina, né? Que gera a vida, ela está em tudo, tanto no masculino como no feminino. E da mesma forma que nós temos que aprender a respeitar o nosso sagrado feminino, nós também temos que cultuar e respeitar o nosso sagrado masculino, que também está em tudo. Só que a gente vive em uma sociedade onde, quando a gente fala em sagrado feminino, o ser humano é muito longe da sua essência natural, né, que é a sua ancestralidade, vê o sagrado feminino como algo frágil, como a filha, né, a mãe que quer cuidar. E o sagrado feminino é muito além. O sagrado feminino, na verdade, é a nossa força. A natureza, assim como ela cura, ela também destrói, né? O mesmo bicho ali que muitas vezes trabalha, como o bicho da seda, por exemplo, né, para criar algo bonito, é o verme que também vai, em algum momento, a natureza traz o verme para decompor a carne que morre, que não tem mais utilidade. Então, isso é o sagrado feminino. A água que purifica, que cura, mas que também afoga, que também é avassaladora, que pode se transformar num tsunami. Então, as pessoas têm romantizado muito essa questão da grande mãe, da grande Lilith, né? Da primeira de todas, da grande bruxa, da matriarca de todas as bruxas, acreditando que ela é uma mamãe que vai nos levar lá pela mãozinha, que vai nos guiar, que vai colocar mertiolate no joelho quando a gente cair. Não, ao contrário. Ela vai nos deixar cair para que a gente possa aprender algumas lições. A criança só aprende, nós como ocultistas, nós somos crianças, né, dentro da espiritualidade. E a criança só vai aprender algo, só vai conseguir se retificar, se aperfeiçoar e se lapidar errando. Então, muitas vezes é no erro que a gente vai se metamorfoseando no caminho para os acertos, tirando lições dos nossos erros. Lilith não é uma mãe que vai nos proteger, muito pelo contrário. Ela é que nem a águia, né? Ela vai jogar a águiazinha lá do penhasco para que ela aprenda a voar. Pode acontecer de, na queda, essa águia se esborrachar. É consequência, faz parte. Então, no ocultismo, nós seguimos, dentro do paganismo e da bruxaria, um caminho onde, por mais que possa parecer até segregador, né, assustador ou exclusivo, só os fortes sobrevivem. Quem tem medo, quem quer babá espiritual, quem quer guia espiritual ou quem quer buscar um salvador, não vai encontrar no ocultismo. Lilith não é a grande mãe que vai nos proteger. Ela é a mãe que vai nos ensinar com disciplina. E muitas vezes de uma forma dura, né, de uma forma bruta, para que a gente aprenda também a levar porrada. Porque quem vence a guerra não é quem mais bate, é quem mais resiste. Isso é As pessoas, as pessoas elas acham o sagrado feminino frágil, né? Exato. Do meu ponto de vista, é um erro grotesco e gigantesco, né? Porque se tratar da mulher, pessoal, ela
gera uma vida. Não seríamos nada sem as mulheres, Não sei. né? O homem não aguentaria uma, uma dor de parto, por exemplo, né? Então, qual é o simbolismo, mestra, da mulher hoje no sagrado feminino no geral, no contexto do sagrado feminino? Qual é a importância da mulher para verdadeiras bruxas, para verdadeiros ocultistas em si? Sem o sagrado feminino nada acontece. Lilith é a grande iniciadora. Sem ela não se acende, não se eleva, não se alcança o divino, né? Não se alcança aquilo que nós chamamos de sagrado. No entanto, a importância da mulher é essa, é que ela se dê conta do poder que ela tem. No entanto, infelizmente, né, digamos que 90% das mulheres, elas não têm noção do poder que elas têm. E o sagrado feminino vem sendo usado por pessoas de má fé, e mulheres também, não só homens, mas na grande maioria homens, que têm usado deste sagrado, usado dessa distorção que não percebem que elas são, a bruxaria toda ela gira em torno da mulher e do sagrado feminino. A força da criação, a força de parir, de nutrir, de gerar, de trazer a vida. Infelizmente, muitas mulheres não têm noção do poder que têm. É que nem aquela piada do elefante. O elefante tem medo do ratinho. Por quê? Porque ele ainda não se viu no espelho. O tamanho da grandeza que ele é, que ele esborracha o ratinho se ele quiser. Mas ele não se dá conta. Então, as mulheres, o que elas fazem? Elas chegam em templos onde existem sacerdotes, muitas vezes até sacerdotisas coniventes com isso. Eu não estou dizendo que são todos, tá, gente? Mas eu estou dizendo que existe e nós temos que abrir os olhos e nos acautelar, que não é porque a pessoa é ocultista, tem um templo, tem um coven, né? Que é santo. As pessoas vão manter o seu caráter independente da religião. Pessoas mau caráter vão ter em todas as religiões, em crenças e até mesmo sem religião. Ateus sem caráter também existe. Essas pessoas elas vão se oportunizar, muitas vezes, da falta de sabedoria ou de conhecimento, e muitas vezes da desinformação, para dizer para aquela mulher, olha, você tem que, né, fazer isso e isso e aquilo comigo para que você possa acender ou despertar o teu sagrado feminino. Como você disse, para bom entendedor, acho que as pessoas vão entender do que a gente está falando. A gente está falando aqui do assédio, né? Pessoas, sacerdotes e sacerdotisas também, inclusive, assediando neófitas, pessoas que estão chegando no templo, muitas vezes até templos online, né? Que hoje em dia tem muito, não conheceram onde eu estou, e aí eu acompanho ali durante alguns meses. Aí tem aquele momento, muitas vezes, ir até o templo de forma presencial, e lá é dito o quê? Que aquela pessoa precisa se relacionar fisicamente com aquela outra para poder despertar o seu sagrado feminino. Porque o sacerdote ou a sacerdotisa que tem aquele poder para passar para ela. Isso não é verdade, gente. O sagrado feminino ele nasce conosco, ele vem dentro de cada um de nós. Então, independente se uma pessoa é pactuada, iniciada, se ela está em um coven, se ela está em um templo físico, ou se ela segue um caminho solitário, apesar do caminho solitário ser um pouco mais difícil, mas não impossível, ela tem o seu sagrado feminino. A espiritualidade, a grande mãe, seja Lilith, Hecate, Astaroth, Buni, elas vão estar ali ouvindo. Basta que você se coloque e, acima de tudo, compreenda. O que você busca no sagrado feminino? Você busca a cura para os seus traumas, né, para as suas fragilidades, busca se fortalecer, porque é isso que o sagrado feminino é a força da mulher, é o grito da mãe que pare, né, é equivalente a 22 ossos se quebrando, a dor do parto. Então tem que ter muita força, tem que ter muita atitude, tem que ter muita coragem, né, quase perder a vida para poder trazer outra vida, renascer, e essa é a verdadeira iniciação. Só a grande mãe dá a vida a todos nós, e a mulher hoje representa
o arquétipo do poder dessa grande mãe. Seria uma simbologia. Quando a gente fala que a mulher ela é o sagrado feminino, ela é o receptáculo do sagrado feminino, ela é, né? Tem muita senhorinha lá na igreja que nem sabe, mas ela tem um poder intuitivo, um poder de profecia, um poder de vidência. Isso independe de religião. Toda mulher é A uma bruxa, mulher, ela nasce bruxa. a mulher por si só carrega ancestralidade dentro dela e poucas mulheres sabem. Infelizmente, algumas mulheres não conhecem o seu poder e acabam caindo nessas falácias. E depois isso causa um trauma tremendo, porque quando elas se dão conta, e por como você sabe disso, Cíntia? Porque eu converso com essas mulheres todos os dias. Eu faço um trabalho de atendimento espiritual, um trabalho terapêutico, um trabalho de consulta oracular. De cada 10 mulheres que eu atendo, 5 foram vítimas de assédio, 5 foram abusadas, foram manipuladas, coagidas, que tinham que se relacionar fisicamente com o sacerdote para poder manifestar o seu poder de bruxa. E elas, como estão ali naquele momento, usam da boa fé. A fé, né, apesar da fé ser algo maravilhoso, o fé também é brilhante. E muitas pessoas, pela fé, acabam se subjugando a determinadas situações que elas nunca precisariam passar. Então, como ocultista, eu sempre digo, duvide de tudo, questione tudo. Por quê? Porque tem que ser assim. Porque eu devo fazer isso? Onde está escrito isso? Né? Pesquise, acompanhe. Acompanhe aquele sacerdote que você está estudando com ele. Veja quem é aquela sacerdotisa, porque, gente, não são só homens. Tem mulheres também. Tem mulheres que usam covens de bruxaria e eu não tenho nada contra a sexualidade de ninguém, até porque eu tenho um filho com uma essência essencialmente lilithiana e é um dos amores da minha vida, né? Liberdade, faz o que tu queres, ama como tu quiseres. Mas algumas pessoas se aproveitam. Bom, eu tenho um coven só de mulheres, o que eu vou fazer? Eu vou convencer essa pessoa que ela tem que se relacionar né, fisicamente ali comigo, porque se ela também não for lésbica, ela não é lilithiana, ela não é filha de Lilith. Eu já ouvi mulheres dizer, eu não gosto de mulher, eu curto é homem. Mas eu tenho que me relacionar assim, que a minha sacerdotisa disse que toda filha de Lilith ela tem que se relacionar fisicamente com mulheres. Olha que absurdo. Vai Hoje eu escutei, porque uma sacerdotisa diz. Eu nunca hoje eu escutei dentro do meu grupo, eu sou sacerdotisa de Lilith. Então, eu escutei dentro do meu grupo que tinha uma bruxa que falava para quem ela passava ensinamento e tudo mais, não vou citar nomes, né? Que tinha que praticar zoofilia, né? Enfim, para ofertar a Lilith, né? Veja bem, Lilith. E foi bom a senhora tocar no assunto de magia sexual ou masturbação sexual, melhor dizendo. Masturbação sexual é coisa de internet. Magia sexual é coisa sagrada. Não façam isso, pessoal. Tá? Eu tenho uma pessoa que estava passando por isso, tá? Estava passando por isso e esse dito mestre dela, ele faz isso até hoje. Outra a coisa, maioria faz e elas não denunciam por vergonha e por medo de humilhar. exatamente. Outra coisa, denuncia, é lei. Ameaça magística está na lei, pessoal. Isso dá processo. Coação sexual também. Alguém praticar algo sendo coagido, sendo atemorizado ou ameaçado. Independente se essa ameaça é você não vai ser aceito, seu pacto não vai ser aceito, a espiritualidade não vai querer você. Independente do tipo de conversa que esse povo tem, que eles são bons de lábio. Denuncie. A espiritualidade vai querer você, sim, independente se você vai se relacionar ou não com alguém.
Nada contra. Se a pessoa conhecer alguém, rolar alguma coisa e quiser, mas tem que ser consensual. E não tem nada a ver com o sagrado. Isso é uma questão à parte. Encerrou ali as funções do tempo, terminamos o nosso sagrado, quer namorar, quer ir no cinema, né? Quer sair para o motel, ok. Nada impede. Mas dentro do sagrado, não é assim que funciona. Tem que ser de comum acordo. Nada pode ser forçado, gente. Isso é mentira. Isso é a mesma técnica que a religião dominante usa até hoje. Por isso tantos crimes, né? A gente sabe Exatamente. que a religião dominante é a que mais tem casos de abuso. Por quê? Porque usam da batina, usam do poder. Hoje estão usando da vestimenta sacerdotal dentro do ocultismo. E tem pessoa em pleno século XXI que simplesmente cai. Como conhecer esse tipo de pessoa, né? Tem alguns indícios que vão mostrando algumas pessoas que têm esse caráter. Primeiro, quando a pessoa já de início quer que faça, vamos fazer um ritual, aí você vai abrir a câmera, você tem que estar com uma vestimenta sensual. Por quê? O sacerdote, ele vai te conduzir e te ensinar. Olha, você vai pôr uma roupa sensual, uma camisola, uma lingerie, vai tomar o seu banho de ervas, né, folhas de pétalas de rosa, hibiscos, vinho, seja o que for. Você vai se colocar diante do teu altar. É você e a deusa. O que ele vai te ensinar é como você pode se colocar, você pode dançar, você pode se expressar, você pode se tocar, mas ele não participa. Não é o momento dele. Ele tem que estar ali, você tem que estar ali se tocando e ele assistindo. Não é assim, gente. Isso é mentira. Isso é, sabe, conversa fiada de charlatão de internet, de criminoso sexual. Abre a câmera que eu vou ensinar você a fazer. Não! Jorge Flores ensina mulheres a fazerem rituais maravilhosos. Ensina. Se você tem para ensinar, mande um PDF, grave um vídeo de igual. Você vai fazer isso, vai tomar um banho com esses ingredientes, vai vestir uma roupa assim, vai fazer no horário tal, com vela tal, tudinho tal. Vai lá, boa sorte. Depois você volta e me conta como foi. Você não participa. Você não precisa participar. Não há necessidade. É o momento da bruxa e da deusa. Então, se um sacerdote exige, né? Não está ouvindo? Não é assim. Não, escutem, prestem atenção. Se o sacerdote exigir, mas você precisa fazer porque eu tenho que ver. Uma das desculpas que eles dão, eu preciso ver se você está fazendo do jeito correto. Mas não é ele que tem que ver. Lembra no início, quando a gente falou que é o quê? Errando que nós vamos aprender. Mas eu tenho medo de fazer errado. Tenho medo de colocar um castiçal, uma vela, um incenso em uma posição errada. Permita-se errar. Permita-se aprender na vertical, direto com os dedos. Se a deusa tem algo para te ensinar, ela vai te passar na vertical, não precisa sacerdote, ninguém está ali olhando e vendo se está certo. Até porque você pode, na hora, fazer errado, até por nervosismo. O que acontece? Quantas vezes eu abri círculo e esqueci de fechar o círculo, né? Fiz o banimento no início, no nervosismo, encerrei o ritual, saí do círculo e fiz fechar o banimento. De fazer o banimento final. Todos nós vamos errar, gente. Não é o fim do mundo. Errou, volta lá, faz de novo. Não precisa que o sacerdote esteja ali. Eu preciso estar vendo. Será que ele quer ver um ritual mesmo? Porque se ele é sacerdote, ele deve estar acostumado a ver ritual direto. Não é novidade para ele, neófito, realizar um ritual. Se ele faz tanta questão de acompanhar, de ficar com os olhos em cima, talvez ele não queira ver só o ritual, talvez ele queira ver mais coisas. Por isso ele exija nudez, fotos do teu corpo, né? Gravar muitas coisas ali. Cuidado, gente ruim tem em todo lugar, em todas as crenças. Essa é a verdade. Pessoal, a espiritualidade. Lúcifer mandou. Ele nunca vai dizer, eu acho que você deve fazer. Lúcifer me disse, Satã me deu um recado, Astarote manda te dizer. Essa é velha, né, gente? Lembra quando Moisés não tinha mais como controlar o povo judeu, o povo hebreu? A desculpa que ele deu? Os 10 mandamentos? Deus me manda dizer. Imagina. Quem nos garante? Quem disse que Deus mandou dizer alguma coisa? Uma jogada eu de ia teste. comentar um assunto. Todo mundo obedecia.
Eu A ia falácia comentar da um assunto e a senhora já se antecipou. Porque o caso que eu estava, eu estou, mas eu falei bloqueia e denuncia, delegacia. Pessoal, não é necessário se masturbar e fazer o seu dito mestre e ou mestra ou sacerdotisa ter um orgasmo para ofertar a Lúcifer ou qualquer que seja a o demônio, a divindade, entendam como queiram, tá? Você fazer esse ato, você tem que ter um preparo, você tem que ter um ensinamento, você tem que ter preparo, inclusive psicológico e lógica. estudos para fazer isso. Se masturbar, ou abrir chamada de vídeo, ou fazer N coisas que não vale a pena eu detalhar aqui, não existe, tá? Não confundam alhos com bugalhos, tá? Extra, eu mais uma vez eu vou enaltecer, satisfação. Eu acho que é a primeira vez. Para quem não sabe, pessoal, eu já passei pela ESP com muito orgulho. Eu Legal. aprendi muita coisa. E como eu falei aqui antes da mestra chegar, aqui é um lugar que não é porque eu tenho tempo que eles têm escola. Ela é esposa do mestre Jorge Flores, onde ela, Digo Teute, dão aula. Eu não O vou Jorge está impedir nos ninguém acompanhando. de ir lá e dar aula. Isso aqui é para iluminar a cabeça de vocês. Isso aqui é para enaltecer um pouco de sabedoria e conversa com fundamento e coisas seríssimas que estão em pauta aqui hoje. Por isso que eu chamei uma referência nacional hoje. Não é puxa-saquismo, porque a mestra me conhece o suficiente e sabe que eu não puxo o saco de ninguém. Porém, eu sempre fui muito verdadeiro perante aqueles que foram verdadeiros comigo. E a senhora sabe do que eu estou falando. O que a senhora acha do feminismo e o sagrado feminino? Nenhum reino dividido resiste. Ele vai cair. Nós falamos no início sobre sagrado feminino e sagrado masculino. O sagrado feminino é a força da lua, a força da grande mãe terra e a força, né, energética do nosso planeta, onde nós vivemos em si, até a terceira dimensão, na verdade. O sagrado masculino, ele é o culto ao falo. E como bruxa, uma das coisas que nós bruxas cultuamos é o falo. Nós cultuamos o que? O falo sagrado, o Deus Sol, né? Quando a gente fala em falo, a gente não está trazendo para a nossa sexualidade humana, a gente está trazendo para o poder de criação do Deus Sol. A gente sabe que, inclusive, a religião dominante também tem o seu Deus, que é nada mais do que um plágio do Deus Sol, né? Que para nós bruxas é apenas o Deus. Poderíamos chamá-lo de Cernunes, de Deus Pan, ou até mesmo de Mitra, de Horus, enfim. Mas, como bruxas, nós preferimos chamá-lo de o Deus. Nós temos em contrapartida a energia que nós chamamos de vários fragmentos de várias deusas, assim como Deus são vários fragmentos de vários deuses, de o Deus, a deusa. Nada e a situação humana, a nossa vivência humana nos mostra que é impossível gerar outra vida, gerar um propósito, gerar uma criança, e nós temos também as crianças e os nossos objetivos e projetos espirituais, somente com a energia do sagrado feminino. O sagrado feminino nutre, mas nutre o quê? O sagrado feminino gera, sim, mas gera o quê? Nós precisamos de algo que fecunde essa semente. É aí que entra o culto da deusa e das bruxas ao falo, que é a energia da criação e da ação, do Deus Sol, do sagrado masculino. Eu vejo o feminismo
como uma coisa muito triste, né, que acontece na nossa sociedade. O feminismo, que a princípio como algo social, né, como um movimento social que nos trouxe tantos benefícios, hoje se transformou em uma guerra de sexos, onde mulheres, ao invés de se unirem a homens com visão e mente aberta, buscando aliados para que lhe abram portas que um dia foram portas que estavam abertas a elas, elas entram em guerra contra esses homens. Lá na época do iluminismo e até mesmo da Inquisição, na época do medievo, grandes homens ajudaram mulheres a se livrar das fogueiras. Nem todos concordavam com a bestialidade, mas as mulheres eram sábias e sabiam fazer aliados. Hoje, lamentavelmente, a gente vê mulheres frustradas, ressentidas, que trazem a frustração de uma dívida histórica e que jogam em cima, muitas vezes, dos seus próprios filhos, seus próprios netos, seus maridos. E isso causa o quê? Um separatismo. Mulheres de um lado, homens de outro. Nós não temos mais aliados, então. No momento que nós não temos aliados, nós sabemos que a sociedade estruturalmente é patriarcal. Ou cai um lado ou cai o outro. Ou vão cair os homens ou vão cair as mulheres. Porque se eu separo, ao invés de agregar, eu estou criando o quê? Separação. E no ocultismo não existe isso. No ocultismo, magos e bruxas trabalham em conjunto. Apesar de que eu sei que agora vai chegar a parte do apedrejamento, e nós não estamos acostumadas. Nós, verdadeiros ocultistas, estamos acostumados a se apedrejar. Não tem problema nenhum se as pessoas me cancelarem, se elas não concordarem. Eu não estou nem aí para 200 mil, 300 mil, 500 mil seguidores. Eu sempre soube desde que eu entrei no ocultismo. São só 10% de certos. Os outros vão seguir a manada conforme, né, as suas escolhas. Cada um escolhe o que quer seguir. Como feminista, como movimento social, o feminismo tem muito a agregar. Mas como movimento social, agora dentro de casa, uma mulher atacar o homem o tempo inteiro pelas suas atitudes, ou muitas vezes uma mãe descontar as suas frustrações lá do pai ausente, ela desconta na criança. Aí a bruxa ataca o mago. Ah, porque esse mago não sabe nada. Ah, porque ele não pode saber isso. Ah, porque tem que esconder os segredos da bruxaria dele. Como assim? Nós fomos criadas em clãs e covens de bruxaria. As minhas ancestrais eram bruxas. Se nós não passarmos o conhecimento aos nossos filhos, quer dizer que se eu só tiver filhos homens, o meu legado morre aqui? Meu legado não pode morrer. Eu passo ele sim aos meus filhos. É como eu os educo enquanto seres sociais que vai dizer se eles vão ser machistas, se eles vão ser agressores, opressores. As pessoas culpam sempre o externo. Nunca se responsabilizam pela sua culpa. Se existe machismo na nossa sociedade, foi porque nós permitimos. Sim, eu digo nós, mulheres. Quem cria um filho machista nunca é o pai. Sempre é a mãe conivente. É a mãe fraca. Que muitas vezes aquele pai único castiga e a mãe é fraca. Ela baixa a cabeça. Ela não vai lá e diz, ei, só um momento. Não, senhor. Aqui quem canta de galo sou eu, é matriarcal. Se você quer ser um bom homem, seja um bom filho, seja um bom marido, não, ela baixa a cabeça. E aí é muito fácil lá na internet pagar de empoderada, mas o marido dá um grito dentro de casa, ela se esconde embaixo da cama. E eu conheço muitas, e conheço pessoalmente. Eu não estou falando porque eu acho. E nem estou falando, mas se a carapuça servir em alguém, pode vestir. Eu conheço muitas bruxas empoderadíssimas hoje nas redes sociais. Atrás de um celular, de um notebook, é fácil. Quantas pessoas que trabalham, se sustentam, criam a todo momento e não dependem do falo, mas cultuam o falo por reverência e respeito. Porque nós servimos a um Deus, nosso Deus é Lúcifer. Se eu sirvo a Lúcifer, como que eu vou ser feminista? Se eu nego meu Deus, eu digo que ele só me serve na hora de pedir? Não é assim que funciona. Unir. Nós temos que agregar e não separar. Todo reino que subdividir, ele vai subsistir. Antigamente, pessoal, foi criado o feminismo, tá? Para quem não sabe, para ter direito a voto, direito a trabalho,
e direito a frequentar lugares. Só que hoje em dia escancarou tudo aí, tá? Mestre, o que que a senhora acha da bruxaria ancestral? Eu acho a coisa mais linda do mundo. Eu acho que tudo. Nós só compreendemos o que nós somos e vivenciamos hoje quando a gente busca a nossa ancestralidade. Então, cada um vai buscar a sua ancestralidade conforme a sua, né, família, conforme a sua linhagem. Algumas pessoas vão buscar os poderosos mortos, os Exus, outras vão buscar divindades egípcias, outras vão buscar divindades nórdicas, mas a ancestralidade é tudo. É entender como vivia o meu antepassado para entender como eu cheguei até aqui. Eu não posso negar, né? Uns dias atrás, um jovem me falou o seguinte: eu não gosto do D no meu nome. Não vou dizer nomes, até por questão ética. Nada demais, mas só para preservar a pessoa. E eu disse: você conhece a história do D? Sim e não. Vamos ver se eu conheço. Aí ele falou: não. Toda pessoa que tem D no nome, ela pertenceu a uma família. Ela vem de uma família de escravos. Então, Cíntia Almeida, né? Eu não uso, mas é de Almeida. O que me leva a saber que eu venho de uma família que foi escrava. E eu já sabia disso, porque a mãe da minha avó foi escrava, né? Escrava, inclusive alforriada, tudo. Então eu venho, e o D significa pertence aos Almeida, de Almeida, da família Almeida, né? Provavelmente seja por aí. O que isso me traz de bom? Tudo. Saber a minha origem, saber a ancestralidade do meu povo. Então, eu descendo, talvez, de povos que vieram dentro de um navio negreiro. Então, eu venho de uma família de linhagem de feiticeiros. Então, talvez, lá na minha ancestralidade, lá atrás, um desses pretos velhos com os quais eu trabalho possa ser uma tataravó. E aí eu me compreendo como ser humano. Onde eu preciso curar as minhas feridas em relação ao branco, em relação ao elitismo, em relação a tudo isso que eu acho tão ruim, mas que muitas vezes eu cruzo os braços e não luto contra. As pessoas sempre me perguntam: Cíntia, você tem problema, você encontra machismo dentro do ocultismo? Sim e não. Sim, porque todos os dias a gente vai se deparar com machismo, com racismo, com tudo, com preconceito, com intolerância religiosa. Ele me parou? Nunca. Se alguém foi machista comigo, não tô nem aí, gente. Essa pessoa não é importante. Não nutram. O veneno só faz mal se você engolir. Olha quantas pessoas maravilhosas. Frater Girard, né? O Frater Abaddon, o Mestre Brick, Jorge Flores, Frater Magog, Goya, Frater Goya, Bruxo Fagundes. Eu tenho amigos maravilhosos que não são machistas. Por que eu vou estar preocupada com o Zé da Cove, que eu nem sei de onde é, que em algum momento foi machista comigo, teve uma fala machista ou preconceituosa? Levantar a cabeça, seguir adiante, conhecer o seu potencial, isso é tudo. Não é o que o outro diz sobre mim. Se o outro é racista, eu não tô nem aí. É o que eu sei. Então, quando a gente para de olhar para o outro, sabe qual é o problema das pessoas? É olhar para o outro. Nunca foi sobre o outro. Eu vou repetir uma frase que o mestre disse sempre diz. Nunca foi sobre o outro, sempre foi sobre nós. Para de olhar sobre o que o outro disse, o outro falou, se o outro quer te parar. Olha, você. É sobre você olhar para você e você então, até porque se não fosse assim, né, mestre Miguel, mestre Brito, a gente nem estaria aqui. Nós somos perseguidos todos os dias pela nossa escolha religiosa. A gente escolheu seguir o cara que todo mundo acha que é o vilão. E a gente não tá nem aí. Quando eu mais evoluí na minha vida, eu jamais vou deixar de falar da ESP, jamais vou deixar de falar de você, jamais vou deixar de falar do Jorge, do Digo. Eu não estou colocando nem mestres, porque eu sempre falei e vou repetir, e falei na cara de vocês, em aula ou não. Vocês são as pessoas que eu confio hoje na internet. São poucas, dá para contar nos dedos de uma mão. Quem gostar, beleza. Quem não gostar, um abraço, tá? Pessoas conceituadas.
Essa é a metodologia do Mikasa Sukasa. Perceberam que eu não estou dando muita ênfase aos comentários. Eu agradeço a esse pessoal, eu estou lendo, mas eu não estou respondendo. Quem puder, comenta, compartilha, dá o like aí pra gente, tá? A metodologia é trazer pessoas dessa estirpe, desse naipe, para quem não sabe o que é estirpe, desse patamar, para mostrar para vocês como é realmente o sagrado feminino, como que tem que se portar uma mulher perante o ocultismo, ou até mesmo na sociedade em si. Quando eu trago um homem, ou quando eu trago uma mulher, independente se ela é luciferiana, se ela é satanista, se ela é candomblessista, ela tem que respeitar para ser respeitada. E, mestra, saiba que você, daqui 10 anos, daqui 5 anos, 20 anos, 30 anos, tem o respeito do templo luciferiano portador da luz. Vocês, da mesma forma, têm todo o meu respeito e minha reverência. O trabalho que você e a sua esposa fazem é extraordinário e não é um trabalho por ego. Isso é o mais importante. Hoje a gente tem visto muito ego, né? Bom, o sacerdote falando de tal. Que bom, isso não me chama atenção. Nunca chamou. Que bom, que sejam felizes. O trabalho tem que ser o plantio para o Lúcifer, para a espiritualidade. Quem tem te conhecer não são milhões de seguidores. Lúcifer te conhece? Ah, conhece, beleza. Então você está no caminho certo. Não adianta ser conhecido por milhões de seguidores, mas não ser conhecido pela espiritualidade. Isso é no Cristo, tem pessoas que não são afastadas. Como eu acho que uma mulher tem que se colocar enquanto bruxa? Primeiro, amor próprio. Ela tem que ter amor próprio. Segundo, força. Eu sou uma mulher forte, eu chego diante dos meus mestres que eu digo são meus irmãos, né? Irmão Digo, irmão Jorge, eu falo, a gente vai fazer isso, isso e isso. Eles podem concordar ou discordar, é um direito que eles têm. Mas eu tenho coragem de ir lá e propor. Olha, eu acho que isso aqui daria certo, isso aqui seria legal para a nossa escola. E aí a gente vai conversar, vai ver o que é viável, o que pode se ajustar, o que pode trocar. O que não pode é a mulher se esconder, se achando menor, se achando diminuta. Ah, eu vou deixar só o sacerdote. O que a gente vê muito hoje em dia, né, mestre Brito? É as mulheres reclamando, só que aí você convida uma mulher. O Jorge passou por isso. Eu fui lá e disse, Jorge, não tem, é só homem, né? O clube de bolinha, só convida homem. Convida mulheres, tem mulheres extraordinárias, com conhecimentos extraordinários que podem vir agregar. Ele olhou para mim e disse, tu acha que eu não tentei? Eu já convidei. Tá, mas o que acontece então? Elas declinam o convite, umas dizem que tem vergonha, outras dizem que não estão preparadas. O homem não, o homem vai, porque o homem é a ação, elemento fogo, né? Aí eu disse, bom, eu vou te passar o nome de algumas mulheres que eu conheço, que eu sei que tem muito conhecimento, convida. Pode usar meu nome, diga, olha, minha esposa, assim, que falou para mim te convidar e tal. De 20 mulheres que eu passei o nome para ele em contato, 3 mulheres aceitaram. Todas as outras deram desculpas para não ir até uma rede social e não expor o seu conhecimento. Então, a mulher, muitas vezes, quando ela tem uma oportunidade, uma porta aberta, o que ela faz? Eu não estou preparada. Porque, eu tenho medo de ser julgada, eu tenho medo de ser cancelada, eu vou lá e me escondo. E depois ela vai lá e reclama que o quê? Não tem oportunidade, não me deram voz. Gente, eu tive no Enob 2023, no Enob 2024, eu busco o meu espaço, eu mostro o meu valor. Se ninguém abriu porta, eu vou mostrar meu trabalho, alguém vai me ver. Em algum momento alguém vai abrir uma porta, vai fazer um convite. Só que quando o convite chegar, Miguel hoje me convidou para estar aqui. Poderia dizer, não, eu tenho vergonha, eu não vou não. O que eu vou falar? E eu nem conheço as pessoas que vão estar lá, são tudo da tua galera lá, Miguel, eu não vou não. Eu tô aqui. Tenho medo. A gente treme ali quando chega. Que sim. Todo mundo tem medo do que não conhece. Eu não sabia como vocês iam me receber. Eu não sabia se as pessoas iam gostar de mim. Talvez a maioria nem me conheça. Mas eu tô aqui. Agora sim eu posso dizer, olha,
A oportunidade teve ali e eu peguei. E é a atitude. O sagrado feminino tem que ter atitude. Se você for convidada para né, ser vereadora, ser candidata a alguma coisa, aceita, gente. É convidada lá para trabalhar na equipe do teu trabalho com um cargo né, de supervisora. Ai, mas eu não posso, tem que ser um homem. Mete a cara. É direito igual, nós estamos no século XXI. Por que se achar inferior? Ai, não, tem que ser o sacerdote. Não, dentro do teu tempo pode ser você também. É só você mostrar o teu valor, acreditar. Quando você acredita, o que acontece? Todo o resto olha e, opa, peraí. Ela está levando fé? Deixa eu prestar atenção, porque eu vou levar fé também. Agora, se quando o sacerdote, o pai de santo, o zelador, o mestre, dá uma oportunidade, aí, ai, não, mas é que eu não sei fazer, ai, mas é que eu tenho medo, ai, é que eu tenho vergonha. Aí você nunca vai sair do lugar e vai estar sempre o quê? Na posição de que o feminismo incentiva e fomenta. Vítima, coitadinha, sexo frágil, a esquecida, a excluída. Eu não sou esquecida. Eu faço um barulho tremendo, e dorme com um barulho desse. Vocês estão vendo, pessoal? Eu vou dar um exemplo aqui. A mestra me chamou, eu acho que eram mais ou menos umas 7 horas, umas 19 horas. Mestre, é sobre o quê? Aí eu falei exatamente assim: é um bate-papo para deixar as coisas fluírem. Né, mestre? Sim. Eu, E bom, não vai ser só esse convite, tá? feminino, Mas vai pai, mais, aí é um bate-papo. Eu disse, tá, beleza, bora lá. tá? Vocês estão Nossa, aprendendo? É uma pessoa que eu bato palma. Para mim, sem puxar saquismo, Cintia Almeida, mestra Cintia Almeida, é uma referência hoje, tá? Principalmente para vocês, mulheres. Por que eu quis trazer, já logo de cara, no começo do meu planejamento, que agora já deixou de ser um planejamento, é uma realidade, o sagrado feminino? Justamente para ela, através do templo, dar um chacoalhão em vocês. Mostrar o empoderamento feminino. Eu não estou falando de Tá feminista, contagiando, né? né? Mostrar como se portar, o que ser, o que fazer, o que dizer, tá? É sobre isso. Independente de ser dentro do ocultismo ou fora do ocultismo, ela é uma excelente pessoa. Como o Jihad, ó, né? Como os outros que virão, né? Mestra, Deixa eu dar uma boa noite aqui para a sacerdotisa Narmar. Boa noite, sacerdotisa à Andresa. vontade. Dona Narmar, essa é iniciada por mim. Sacerdotisa maravilhosa, que tem nossa, abre um oráculo fantástico, abre búzios. Também, e a Lorixá há muitos anos do candomblé e desmistifica, né, o dogma dentro da religiosidade. Beijo para você. Obrigada por estar aqui comigo. Essas mulheres que nós buscamos inspirar, porque é uma corrente, é contagiante. É mulheres como a Bruxa Clau, que trabalha lá nos bastidores. Gente, eu trabalho 90% nos bastidores. Eu sou o braço direito, o esquerdo, a perna direita, a esquerda do Jorge Flores. Sou eu que faço tudo acontecer. Curso, ritual coletivo. Quando vocês chamam lá no privado, cai no link de quem? Vocês vêm falar com quem? É os bastidores. Nem sempre para a gente fazer algo acontecer, a gente precisa estar lá aparecendo, deixa eu aparecer, né? Tem mulher que gosta de se destacar, gosta de aparecer mais, e eu respeito, tá tudo bem, isso é ótimo. Algumas pessoas já são como eu, um pouquinho mais reservadas, eu não gosto de aparecer muito. Eu gosto de bastidores. Ali eu tenho ideias, eu tenho criatividade, eu sei qual ritual vou fazer, eu dou as dicas de curso, eu lanço os cursos, o Jorge vai lá e faz o curso, eu crio plataforma, né? Eu faço grupos. A criatividade, o toque do sagrado feminino.
Tá? Aquelas pessoas que de repente acham assim, ó, ai, mas então eu nunca vou poder fazer, porque eu não gosto de aparecer, eu sou tímida. Tem espaço para você poder, tem espaço para todo tipo de mulher, com todo tipo de personalidade. Nem sempre estar em evidência é o maior talento. O talento do Jorge Flores não significa talentos também. O talento do Jorge Flores é o quê? Aparecer, brilhar, conquistar pessoas, cativar. O meu é ter as ideias e movimentar para que as coisas aconteçam, se concretizem. Então, eu trabalho mais, o Miguel, que foi nosso aluno, estudou com a gente durante um tempão, aprendemos muito com ele, era uma troca, né? Era uma troca. Ensinou muito dentro da nossa escola também. Nossa, eu me lembro dos banimentos. Né? Não vou trazer aqui, mas tanta coisa que você ensinou que até hoje está registrado lá e as meninas vão passando adiante nos grupos, né? Aprendi com o Mestre Brick, essa eu aprendi com o Mestre Brick. O Miguel sabe que dentro dos meus ciclos, dos meus grupos, eu sou muito ativa. Fora, eu sou muito discreta. Eu quase não apareço. Tudo é onde você se encaixa, qual é o teu maior talento. O meu não é aparecer muito, é muito de vez em quando. Mas eu trabalho e colaboro da forma que eu posso. Então, todas as mulheres podem, sim, colaborar dentro do seu coven, da sua ordem, do seu tempo. Desde que se disponham, não precisa ser em live, em vídeo, fazendo, né, apresentações, palestras. Nem todos, gente. Às vezes a gente vai ser melhor no que faz é ali, no grupinho fechado, não, onde a gente confia mais. E tá tudo bem. Você não precisa ser Exatamente. né? Exatamente. Vocês estão entendendo, pessoal? Popstar ou youtuber para ser uma bruxa. Exatamente. O importante é estarmos evoluindo a nós mesmos, em primeiro lugar. Uma das metas do ocultismo em si, independente se o caminho da mão esquerda em geral, não vou entrar em vertentes definidas. Fazer você evoluir. Mulher, fazer você evoluir. Você tem que lutar por você. Homem, faz você evoluir. Estuda, evolua, se torne uma pessoa melhor, em primeiro lugar, para você mesmo. Em segundo lugar, ou terceiro, para outras pessoas. Seja você, seja melhor para você, seja melhor por você, faça por você. E principalmente, eu falei que todo convidado que vier aqui, eu vou repetir, antes de procurar algum mestre, alguma mestra ou algum tipo de coisa nesse sentido, pesquisa, estuda, analisa, pergunta. Eu sei que tem muita gente que não gosta de mim, eu tô cagando e andando. Mas observa as atitudes, observa as redes sociais, vê se essa pessoa mostra a cara. É uma coisa bem antiga, mas vê se ele mostra a cara. Quanto tempo ele tem de rede social? Algumas pessoas não têm nem nome. Vai lá e coloca ali, sacerdote Odin. E aí tu vai lá, é a foto do Odin mesmo. E aí a gente, né, tipo, quem é essa pessoa? O que tem de Exu hoje. Desde que eu conheço o Mestre Brick, ele sempre mostrou o rosto. Eu conheço o rosto da Cláudia, conheço a Cláudia, conversei com ela por chamada, enfim. Quem não deve, não se esconde. Por que alguém vai se esconder atrás de um fake? Aí diz, mas não é fake. Ah, mas não é fake porque não mostra o rosto. Ou porque não diz onde mora, né? Onde... Não que, como eu digo, eu não gosto de visita. Eu sempre sou muito sincero, eu não gosto de visita. Mas, se em algum momento alguém me visitar, vai ser muito bem recebido. Não tem por que me esconder. Quem se esconde é bandido. Tem que, eu não posso dizer onde é o tempo, eu não posso dizer onde eu estou, eu não posso mostrar o meu rosto. Eu já ouvi desculpa de suposto sacerdote, que eu nem sei se é sacerdote ou não, porque eu nunca vi a cara dele, né? E o pacto dele, olha que coisa louca, não permite mostrar o rosto nas redes sociais. Ah, tá bom. O pacto da pessoa não permite mostrar o rosto na rede social. É difícil de acreditar, né, gente? Mas
Não caiam nessa. Primeira coisa que vocês têm que saber é quem é a pessoa que está falando contigo e olhar nos olhos dela. Agenda uma consulta, agenda uma mentoria, um aconselhamento espiritual, se você está, né, tá começando a seguir aquela pessoa um tempinho já, conversa com ela olho no olho, aí você vai sentir firmeza, não, sentir firmeza nessa pessoa. Estou vendo que ali na hora do tete a tete, a pessoa manteja aquilo que eu vejo ela ensinando lá nas redes sociais. Agora, se a pessoa muda Exatamente. o curso, se a pessoa está toda espiada, está de foninho e ninguém pode ouvir, por que, que a pessoa. A menina esses dias disse para mim que fez uma consulta com um suposto oraculista, conhecidíssimo, inclusive, e o cara fechou a porta, botou fone, peraí, deixa eu baixar o volume, fala baixo. E aí começou a falar da questão da magia sexual e blá, 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 né? Escondendo de quem? Da esposa, dos filhos. Aqui, gente, é como eu digo, meu marido passa, meu filho passa, ele dá café, o outro sai, né? A peça que eu tô, ela é, na verdade, uma garagem, onde eu fiz a minha sala de altares, né? Então, por que alguém se esconde tanto para falar com você se não deve nada? Quem sabe se não é até uma pessoa que está dentro de um lar de cristão, se passando aí por sacerdote, um iludido, né? Um perturbado, vai saber. Conheci muito. Exatamente. Outra coisa, a mestra, ela conhece pessoas, tá? Que já passaram por aqui. Todo mundo que veio se iniciar aqui tem Sim, foto na conheço rede, muito. tá? Eu sou uma pessoa Já como quero só ela, uma visitar também. tá? A gente não se esconde. Ah, e tá de pé em live, hein? O convite para vocês virem para Goiânia tá feito. Passar calor, passar nervoso. Acho que se tiver uma oportunidade, a gente vai, sim. Vou fazer uma pergunta diretamente para você, mestre. Faça, fica à vontade. Quem é Cintia Almeida? Mestra Cintia Almeida. Eu vou responder a primeira. Quem é Cintia Almeida? Cintia Almeida é mãe, avó, esposa, sacerdotisa, profissional, oraculista, bruxa, má, boa também. Sou tudo e muitas. Eu sou várias. Eu sou livre. É assim que eu me descrevo. Eu não sou nem Para a quem não bruxa conhece, má, nem a fada boazinha. Eu sou todas elas. Eu sou boazinha com quem merece e sou a bruxa má com quem se coloca no meu caminho. para quem não conhece a mestra Cintia, eu acho difícil. Eu acho dificílimo hoje em dia. Mas para quem não conhece, é uma das mulheres. Eu posso falar isso tranquilamente, porque o carinho que eu sinto por você é o mesmo que minha esposa sente. Então, se Eu alguém quiser agradeço falar muito. alguma coisa aí, fica à vontade, né? Mas ela vai entender. É uma mulher de fibra, é uma pessoa que sabe o que está falando, principalmente quando se trata de ocultismo, como uma mulher deve agir. Ela é um parâmetro, como todos que eu vou trazer aqui, de exemplo. Ninguém é 100% perfeito, muito menos eu. Eu às vezes eu perco a Torcendo para cabeça, isso. eu mando, às vezes eu perco a cabeça, eu mando, eu xingo, eu fico bravo. Eu tenho que ter um meu momento aí de 2 dias no mínimo de quieto, porque eu preciso colocar a minha cabeça em ordem, né? Mas pessoas com relevância no meio ocultista, mulheres, conheço e muito bem, conheço o esposo dela, que eu considero mestre, meu mestre, um dos meus mestres, tá? Não tive muitos, né? E o Jorge, inclusive, mestre Jorge, que eu sei que ele está aqui, ele sabe quem, inclusive, é o meu, né? Então, pessoal, sejam vocês mesmos, entendam o que foi falado aqui por ela, por uma bruxa, por uma pessoa.
cuida da ancestralidade, porque eu já ouvi que ancestralidade não existe, principalmente quando se trata de bruxaria, que é de cair o cu da bunda, né? Enfim. Sim, tá ali meu altar. Eu tenho o altar de Santa Muerte, que é uma coisa, e eu tenho o altar dos meus ancestrais do lado, que é outra coisa, que é o altar de toda a minha família e de todos os meus ancestrais. Muitos deles vieram da Mãe África. Eu cultuo eles merecem ser cultuados. Eu busco conhecer e muitas vezes eles me dão intuições, me tiram de um monte de roubada aí, hein? Eles já me tiraram de situações de eu descer de ônibus virar, acontecer acidente e eu não estar ali. Então, eu sou muito grata. A ancestralidade existe, sim. Eu me lembro que quando eu tinha 7 anos de idade, eu sonhei com a minha avó, e a minha avó morreu muitos anos por parte de mãe, né? Minha avó faleceu com 37 anos, a minha mãe tinha 15 anos. E com 7 anos eu sonhei com minha avó e ela se mostrou como ela era, ela conversou comigo, ela disse o nome dela e junto ela disse uma frase que eu nunca esqueci, que a minha mãe se derramou em lágrimas quando eu falei para ela. Eu disse, mãe, eu sonhei com uma pessoa, sonhei com a Ilva e ninguém chamava ela assim, né? E a minha mãe disse, onde tu ouviu esse nome? E eu disse, eu sonhei com uma moça, olha só, minha avó morreu com 37 anos. Eu sonhei com a moça e ela disse que ela era minha avó. Só que ela me disse o seguinte, não me chame de avó, porque eu não gosto que me chame de avó, me chame de Silva. E aí a minha mãe começou a chorar e disse, a minha mãe sempre dizia, que o dia que ela tivesse neto, ela nunca ia ensinar eles a chamar ela de vó, porque ela não gostava de chamar ela de vó, ela não queria envelhecer. E ela morreu com 37 anos. Então, a ancestralidade existe sim. Hoje ainda, eu não só vejo a minha mãe, toda vez que eu preciso, ela vem conversar comigo em sonho, né, em projeções, me acalenta, me acalma. Eu acredito sim na ancestralidade, seres, pessoas que eu sou e que eu nem conheço, mas que eu olho e eu sinto. Tem algo aqui. Essa pessoa não está aqui no meu sonho do nada, por nada e nada é por acaso. E aí, muitas vezes, passa um tempo, a gente vê lá numa foto, caramba, essa foto aqui é do tempo daquela foto preto e branco, que é essa pessoa, sua bisavó, bisa da bisa da bisa. E a gente vê, não é coisa... Em relação ao que a mestra acabou de falar, eu falo para a mestra. Eu escutei já essa história. Só que aqui em casa, A responsabilidade é forte. né? Ela O que eu falo para vocês é: quem é de verdade. Não existe meio é. Ou você é, ou você não é. Né? Cintia Almeida. Uma pergunta polêmica. Eu acredito que para nós não, mestra. Mas para se cultuar a Lilith, precisa ser pactuado? Não. Precisa compreender o que você espera de Lilith. Quem é Lilith para você? Precisa conhecê-la. Precisa compreendê-la. Tem pessoas que são pactuadas com Lilith e não receberam nada dela, porque não buscaram conhecê-la, não sabem o que querem com ela. Eu vou dar um exemplo. Você vai até o governador do seu estado. Exemplo. Aí você vai lá e quer conversar com o governador. Beleza, ele para tudo que ele está fazendo para te atender. Aí você não sabe o que você foi fazer lá, você não sabe o que você quer com o governador, você só quer ver ele. Pô, podia ter muitas coisas que você poderia colocar em pauta ali numa conversa com o governador, com o presidente. Você não sabe, você chamou só porque você quer conhecer, você quer chamar, mas não sabe o que é. Quando nós evocamos uma energia de uma divindade não nascida, a primeira coisa, ela vai se aborrecer de ter sido chamada. Tem que ser por um motivo muito forte. Quando ela chegar diante de você e ela vai se manifestar, isso não vai ser um dragão no meio da tua sala de uma forma mirabolante, aí é esquizofrenia, como muitas pessoas acreditam, né? Mas ela vai se manifestar. A primeira coisa que ela quer é que você responda: o que você quer? Por que você me chamou? Ah, não sei, que eu tô carente? É que eu não sei com quem conversar?
Tem gente, eu atendo pessoas todos os dias. Ai, mestre, eu chamei por Lilith e tal, aí ela se manifestou e eu sonhei e tudo. Aí eu pergunto, tá, e o que, que você quer com ela? Ai, eu não sei. Oi? Como é que é? Você chamou Lilith num ritual, segunda-feira, horário da lua, separou tudo que você estava fazendo. Agora eu te perguntei, o que você queria com ela? Ai, eu não sei. Você tem que saber por que você está chamando pela espiritualidade. A espiritualidade não se movimenta em vão. Se você não sabe, imagina ela, Deus. Saiba o que você busca. Quero empoderamento, quero amor próprio, quero romper meus traumas, quero um emprego que eu sei que mereço, um abençoado, uma promoção, um marido que me dê atenção, filhos obedientes. Quero quebrar paradigmas, quero quebrar crença limitante. Tenha algo a pôr diante dessa espiritualidade. Mas como que eu vou saber o que pedir? Conhecendo. O que ela fazia lá na antiguidade? Não, ela não foi a mulher de Adão. Ela foi uma divindade suméria, a deusa dos ventos e de tempestades. Assim como ela podia curar, ela também podia colocar pestilências. Então eu posso pedir o quê? Cura, destruição, para pôr doença em alguém, para curar alguém, para fazer alguém engravidar, para fazer alguém não engravidar, né? Quebradora de correntes, deusa da guerra. Tem tantas coisas que eu posso pedir se eu volto na história e conheço a espiritualidade e a divindade. Quem era Paimon, quem é Maimon, quem é Beelzebub, eu preciso conhecer para saber o que eu vou pedir. Aí eu me coloco diante de Lilith e olho o que as pessoas pedem para ela, e aí ela arrebenta a pessoa e a pessoa diz, oi, gente, por que será, né? Que ela arrastou minha cara na lama. Ai, eu quero o amor do Joãozinho. Detesta que você dependa de homem. Para que você vai pedir para ela uma coisa que ela não vai te dar? Não tá nem aí com o amor do Joãozinho, ela quer mais que o Joãozinho se exploda. Lilith é como o nome é Maria Mulambo, né? O Miguel que trabalha com entidade, sabe? Dona Maria Mulambo, peça tudo para ela, menos macho. Se você pedir para ela um macho, ela vai te descascar. Ela vai te mostrar o quanto você é poderosa e pode, né? Caramba! Conseguir conquistar o amor do homem que você quiser, ficar rastejando lá no pé do cara que está te desvalorizando, mulher. E tem mulher que cultua a Lilith, chama por Lilith para pedir o quê? O amor do homem que foi embora com outra. Ela não vai te dar. Não é isso que ela é. Ela é amor próprio. Ela é poder. Ela é força do feminino. Ela é aquela que não depende de ninguém, de nada. Ela cria seu próprio reino. Então, todos podem cultuar Lilith, independente de homem, de mulher, de ser pactuado, de não ser. Só tem que conhecer. Lilith é muito mais do que se vê nas redes sociais, pessoal. Ela é muito mais do que aquela deusa da prostituição, né? É como a pombogira, infelizmente, não que seja o mesmo que a pombogira, mas fazendo uma associação. As pessoas não veem que a pombogira pode curar, o que ela pode transformar, o que ela pode quebrar de trauma, o que ela pode quebrar de traumas, de bloqueio, de pessoas que sofreram assédio, sofreram abuso, sofreram violência doméstica, sofreram violência na infância. Não, a única coisa que o povo vê a pombogira é a mulher de cabaré, ela vai me trazer macho. Gente, não se limite. E macho, meu bem, você consegue sozinha. Tenha amor próprio. Né? As gays, as IEGs também, as travestis, você não precisa de pombagira para te dar um homem. Você tem valor, você tem potencial para conseguir um sozinho. Então, coisas que transformam em tão fúteis e banais a espiritualidade. Se você tem uma família, né, e você está querendo harmonizar, consertar um casamento que está com desequilíbrio, com briga, desarmonizado, isso é outra coisa. A gente está falando de um casal que tem uma história, que tem filho, que muitas vezes tem neto, enfim. Agora, você conheceu o Boy Magias, né, um mês passado. Eu vou lá fazer um toque para pedir o amor do Joãozinho. Gente, acorda, pede um bom emprego, pede para você aprender várias línguas, porque isso é cosmopolita. Pede inteligência, sabedoria, destreza para ter o poder de comunicação, de boa argumentação, para mostrar seu valor ao mundo, amor próprio, reconhecimento, poder, brilho, glória, tudo que ela conseguiu. E ela ganhou isso de quem?
lá no deserto de Lúcifer, ele disse, ó, deixa eu te dar esse reino aqui, você é pau ferro, você merece. É sobre. Então essa coisa fútil, busque conhecer quem ela foi, o que ela representou. Eu li um comentário aqui, eu estava aparecendo atenção na mestra, eu acho que foi o Marcos, ele falou assim, eu gosto desse termo não nascido. O que vem a ser o não nascido para quem não sabe? É uma energia que foi gerada, ele não nasceu, ele não passou pela Terra. Quando a gente fala que é um nascido, por exemplo, um Exu ou uma Pombogira, fugindo um pouco do contexto, mas a Pombogira também está ligada ao sagrado feminino, porque poucos sabem, mas uma Pombogira entra em lugares que Exu não entra. A diferença de um nascido para um não nascido, tá, pessoal? Por exemplo, uma Pombogira, ela é uma nascida, ela foi um ser humano. Ela sentiu fome, tristeza, amor, raiva, ódio, calor, frio. Então ela nasceu. Ela precisou vir ao mundo material. O não nascido, ele foi gerado. Ele é uma energia que foi gerada. Ele não teve a necessidade de vir até a Terra. Portanto, eu vou pegar esse gancho meu mesmo e já avisar de antemão. Ninguém incorpora divindade. Ninguém incorpora daimon. Ninguém incorpora esse tipo de coisa. Da Entre mesma aspas. forma, né? Perdão. A gente poderia até pegar a religião afro, que na verdade nasce aqui no Brasil, ninguém incorpora orixá, gente. Ah, mas lá no meu terreno incorpora. Não é orixá, é falangeiro de orixá. Orixá é uma energia, ele não incorpora. Até se incorporar, acaba com o nosso corpo. Nós não temos estrutura física. O que acontece durante ali um processo de alguém se ocupar? Aqui a gente chama de ocupar do santo, né? É estar sobre a vibração daquele orixá. Não quer dizer que incorporou. E aí a pessoa entra num transe, se ocupa daquela energia, aquela energia vai curar partes do corpo, do organismo, do cérebro, da mente, da emoção da pessoa, vai trabalhar em várias áreas, onde aquele médium precisa de cura e onde ele precisa também, né, derramar essa cura. Mas ele não está incorporado, gente, ele está num transe. Já no terreiro, onde tem os falangeiros, aí são quem? São espíritos de indígenas, de escravos, de pretos velhos, de ciganos, de, né, todos os tipos de seres nascidos, pessoas como nós, que tem toda uma história. Por isso o trabalho com a Pombogira é tão lindo, porque elas sofreram as piores situações. Hoje a mulher diz, a mulher sofre violência, a gente como mulher é perseguida. Imagina na época delas. Uma época que a mulher dependia muitas vezes financeiramente do casamento. Eu caso, eu passo fome. Se o casamento não dava certo, e muitas delas eram judiadas, sofriam relacionamentos abusivos, fugiam. E aí caíam muitas vezes em bordéis, que era a única saída dela sobreviver. Ou virar mendiga. Então, muitas delas foram obrigadas a se prostituir. E ela não vai transformar ninguém que trabalha com pombogira em prostituta, porque ela vai te livrar de cair nesse laço. E que só ela sabe a dor que se sente. Então, os poderosos mortos, eles sentiram dor. Por que Zé Pilintra, né, a gente trabalha com ele para curar alcoolismo, vício em droga? Porque ele sofreu também. Ele teve seus problemas na vida, ele passou por situações. Então, ele vai o quê? Vai entender aquela pessoa que está passando por aquela situação, e muitas vezes antes que a pessoa caia, ou até depois que já caiu, ele vai ajudar a tirar aquela pessoa daquele vício. E não como eu vejo muitas pessoas dizerem que, fui no terreiro e eu levei. Olha que absurdo, gente. Um baseado, né? Todo mundo sabe o que é, porque o seu Zé Pilintra pediu. Como é que é? Gente, ele já venceu essas limitações. Nenhum médium sério vai usar drogas no terreiro porque está incorporado. Não existe.
Justamente por ter passado por todos isso, por todos os problemas, aquela entidade que é Zé Felipe, ele vem para te trazer cura, libertação, mente aberta, mente firme, coragem para resistir, para lutar, para ir lá, para se tratar, e não se drogar em dinheiro. A bebida alcoólica, o charuto, o cigarro, eles têm toda essa motivação energética para estar ali fazendo parte, e eu nunca vi ninguém pedir droga para precisar trabalhar energeticamente. Então, muitas pessoas dizem, é a desculpa que eles dão, né, Felipe? Ai, o meu pilintra. Ai, a minha padinha. A minha malandra, né? Eu digo, é uma coisa que não tá certo. Outra coisa, tá, pessoal? Nenhuma pombogira quer orgia, não, tá? Nenhuma. Independente do nível que você for, tá? Nenhuma. Independente se é candomblé ou umbanda. Moças sérias, lebaras sérias, não admitem esse tipo de coisa. Então toma cuidado. Por que a gente está tocando no assunto das moças, das legbaras, ou legbarás, né? Porque também se trata do feminino, tá? Então foram mulheres e são mulheres empoderadas, poderosas, sérias, E tá? passaram por situações e venceram, né? Se empoderaram. E venceram situações que muitas vezes nós estamos vivenciando e não sabemos uma saída. Aquele Quando eu relacionamento fazia abusivo, onde a mulher não tem coragem de dar um basta, ela vai lá e dá um apoio, um incentivo, a força que faltava. Você não precisa estar passando por isso. E aí aquela mulher levanta a cabeça, pega tudo que é seu e vai viver sem medo da vida. Porque o maior problema do ser humano é o medo. Né? O que nos impede não é não ter força. Né? Força todos temos. Não. Tem pessoas com 30 anos que têm muitas vezes medo. Medo de começar do zero, medo de não ser aceito, medo da crítica. Então, nunca foi sobre o outro, sempre foi sobre nós. Perde o medo. Independente do que você fizer, se fizer bom, se fizer ruim, se fizer certo ou errado, sempre alguém vai criticar. Vocês já notaram que se uma mulher prefere, né, tirar uma criança porque não tá preparada para ser mãe, ela é julgada. Se ela prefere ter a criança e é uma péssima mãe, ela é julgada. Se ela doa a criança para um casal que tem condições e quer muito um filho, ela é julgada. Perceberam que o fato, muitas vezes, só de ser mulher, já faz com que você seja julgada. Já faz com que um homem, o simples fato de ser mago, vai ser julgado. Você não vive como ovelha, seguindo a religião dominante. Então, no momento que você é luceriano, é ocultista, é bruxo, vai ser julgado. No momento que você já foi julgado, né, foi expulso do paraíso, não se pode com a opinião dos outros. Faz o que tu queres, aquilo que tu faz por isso. O outro é outro, o outro tem as escolhas dele. Não se importa com o julgamento. Tem pessoas que não se separam, gente, que vivem relacionamentos abusivos, terríveis, porque os pais vão se decepcionar. Tem pessoas que fazem faculdade e não é nada daquilo que ela queria fazer. E novamente eu digo, como é que você sabe disso, Cíntia? Porque eu atendo em torno de 5, 6 consultas por dia que as pessoas estão enfrentando. Tem uma moça que é minha cliente, que ela trabalha em restaurante do pai dela, mas ela quer ser veterinária. E é um dilema para ela. Porque ela não quer magoar o pai, não quer decepcionar ele, só que ela vive torturada, pressionada, obrigada. Isso é certo? E aí o que a gente pode fazer quando uma pessoa não se ajuda? Tentar levar ela a enxergar que ela tem que parar de se importar com a opinião do outro. O sonho do pai dela é dele, não dela. Se o dela é ser veterinária, ele vai se decepcionar de qualquer jeito. Mesmo que ela fique ali, cuidando daquele restaurante. Em algum momento ele vai se decepcionar. Quando você faz algo que não você quer fazer, você automaticamente se decepciona. Então faça o que você veio para fazer, cada um tem a sua missão. Se a sua é ser ocultista, bruxa, magista, o meu filho é dançarino. E dançarino, diga-se de passagem, porque
Aqui, nessa família de bruxos, nós fazemos sempre 100%. A gente não faz meia boca, não. Vocês acham que... Olha a coragem desse menino com 17 anos. Tem que ficar preocupado com os outros dizer. Meu filho tem que fazer um figurino, né? E ele se apresenta publicamente em eventos. Você está preocupado com a opinião do vizinho, com a roupa que ele está saindo, com a maquiagem que ele está usando, com o cabelo que ele está usando? Não é aí, gente. 17 anos, autonomia, personalidade. Eu sou o que sou. Quem gostar de mim vai ter que aceitar, e quem não gostar, sempre vai ter alguém que não vai gostar. Porque o evangélico, ele não está preocupado se você gosta que ele toque lá no coral, no grupo de louvor, não. Ele é feliz fazendo o que ele escolheu. Então, por que você vai se preocupar? Né? E tá certo ele. O jovem lá do grupo de louvor, que está lá na igreja louvando e que não te pediu licença, ele não tem que pedir mesmo. Se ele está feliz, então por que nossos filhos têm que pedir licença para tocar tabaco, para ser um dançarino, para ser um músico, para ser um bruxo? Nós não devemos satisfação a ninguém, gente. Aí eu não posso acender vela dentro de casa porque a minha tia mora no mesmo pátio. Ela mora no mesmo terreno, no mesmo pátio, não dentro da tua casa. Dentro da tua casa quem manda é você. Aprenda a impor limites. Ai, mas ela vai ficar chateada. O problema dela. É tempo de chatear e de chatear. Né? É simples. Sejam autênticas, mulheres. Façam por si mesmos. Sem depender, sem depender de terceiro. Não pensa em nós, né? Aí tá, o outro critica, aponta, mas apoia. Ajuda a pagar o boleto no fim do mês? Não. A Pois é. opinião de seguidores, né, colegas, de família, de vizinho, só vai ser importante para mim quando começarem a me ajudar a pagar meus boletos. Já aviso que esse mês vem R$ 827 de conta de luz. Quem quiser se habilite, já pode começar a enviar o PIX, aí eu vou dar atenção para a opinião dos outros. Enquanto eu pagar sozinha, estou nem aí para a opinião dos outros. Estou nem aí para a opinião dos outros. As pessoas são livres, inclusive, para não gostarem de mim. É um direito também, tá? E eu respeito. Respeito super, né? Pessoas autênticas, pessoas verdadeiras e pessoas sinceras. É isso que esse canal aqui vai trazer para vocês. Quem pegou o começo da live, quem não pegou, assista. Eu vou tentar colocar ela toda aqui, tá? Essa live trata muito do sagrado feminino, da mulher em si, como ocultista, como magista, como mulher propriamente dita, pela palavra propriamente dita. Uma das coisas aí do meio ocultista hoje em dia. Uma bruxa ancestral que, coincidentemente ou não, eu sou casado com uma bruxa e a minha esposa está na live e o mesmo sonho que a mestra relatou, eu ouvi isso daqui aqui. Ancestralidade é uma espiritualidade, vamos dizer assim, um meio, uma herança, melhor dizendo, que tem que ser tratada com respeito. Então, independente de onde você vai, o que você vai fazer, analisa, estuda, pergunta e coloca sempre você em primeiro lugar, independente do lugar que você estiver. Seja homem, seja mulher, dê valor a você mesmo. Estude, aprenda, cultue, leia, evolua. Independente se é Lilith, sagrado feminino ou sagrado masculino, você tem que fazer por você também. Empodere-se e infodere-se para a opinião dos outros. Sejam autênticos. Busquem o respeito. Respeito não se compra, se conquista.
principalmente se tratando de mulher, está sendo vítima de golpe ou alguma coisa assim nesse sentido, denuncia. Está na lei. E mulheres e homens dessa live que vão assistir, que já assistiram o afins, evoluam sempre, estudem, busquem materiais com fundamento, busquem ensinamentos com pessoas conceituadas, com pessoas mais velhas de caminhada do que você. Concordo. E principalmente, né, uma coisa que eu pelo menos faço assim, né, gente? Quando uma pessoa volta e meia está envolvida em treta, onde tem, meu pai sempre diz uma coisa, onde tem fumaça tem fogo. Aquela, claro, às vezes a gente vai se envolver, vai se posicionar, né? Tem situações que nós somos obrigados praticamente a nos posicionar, porque são realmente gravíssimas. Mas sabe aquela pessoa que toda semana está envolvida numa treta? Ela vai lá, treta com um. Ela vai lá, treta com o outro. Ninguém presta. Ela está sempre tretando com um, com o outro, e leva, e traz, e treta. E a gente começa a perceber que o perfil daquela pessoa não tem conhecimento. O perfil, por exemplo, eu acompanho aqui o perfil do Mestre Brick, né? Ele posta, ele ensina, tem conhecimento. Mas aí a gente vai em perfil de pessoa que você vê que é vazio, gente. É tipo, vazio em conteúdo. Até tem um monte de foto, isso, aquilo. Mas quando você vai lá ver sobre um ritual, uma vela, ensinamento sobre, né, ancestrais, não tem nada, nada de ensinamento. Só tem treta, a pessoa perseguindo outras, surtando, fazendo livezinha para reclamar, para atacar o seu coleguinha. Desconfie. É só isso que essa pessoa tem para oferecer? Toda semana treta com alguém? Ela está tentando tirar a tua atenção da falta de conhecimento dela, né, do vazio espiritual, ali do pouco de profundidade que ela tem dentro do ocultismo, para se levar para a treta. E aí vira um Big Brother Brasil. Né? Ela expõe a vida dela, o relacionamento lá com a família, assim, o relacionamento lá com o vizinho, o outro magista que é charlatão. Pessoal, charlatões sempre vão existir. Existem, é um monte, é um balaio. A gente vai conversando, está brotando que nem mato. Adianta eu ir lá, né? Ah, que fulano é charlatão, que fulano está mentindo, que fulano está enganando. As pessoas são adultas, gente. Ô, Deixa. mestre, A espiritualidade vai cuidar. Vai embora eu do seu costumo trabalho. falar que eu costumo falar que charlatão é que nem banana, a gente come uma e compra uma dúzia, né? Ou nasce de penca, melhor dizendo. E a senhora tem razão em 100% do que a senhora falou. Não existe só o alecrim dourado na coisa, tá, pessoal? Né? Analisa. Porque uma pessoa que ela vive tendo que se firmar como o melhor ou a melhor, o mestre ou a mestra, O tempo o todo fulano, tendo que se provar, né? O tempo todo tendo que se se provar. provar, se O firmar, para Marcos mim, colocou ali, ó. Ou não ter para o que mim, falar mesmo, desvia o foco sem conteúdo. Tá para tentando mim, fazer o quê? Um show. Deixa eu fazer meu show, meu circo, que aí ninguém percebe que eu não sei porra nenhuma, desculpa a palavra, mas quando a pessoa não tem conhecimento de porra nenhuma, ela tenta o quê? Fazer circo, fazer teatro, aparecer mesmo, é treta toda semana, treta com um, vai lá, ofende o outro para ver se o outro revida. E assim vai. E isso, gente, é tão feio para um ocultista. O ocultista tem que saber o momento de calar, de silenciar, de até de retroceder. Opa, peraí, não vou me rebaixar ao nível dele, né? Apesar de que eu nunca fui atacada em rede social, já teve até uma vidente aí que me atacava muito. Pegava lá do meu perfil, compartilhava na linha do tempo dela. É público, deixa eu compartilhar. Vocês acham mesmo que eu vou descer da minha posição? Olha a minha posição, gente. Olha como eu me amo. Primeiro lugar sou eu, segundo sou eu, terceiro sou eu. Vou descer da minha posição para me rebaixar no chiqueiro dos porcos
Porque alguém colocou lá uma coisinha lá do meu perfil, me xingou, deixa xingar, como eu digo. É um direito que as pessoas têm de não gostar do nosso trabalho. É livre-arbítrio. Aí vou eu lá descer, me rebaixo, bato boca, ela bate boca, fica todo mundo só no bate-boca, não acaba aqui. Então, o ocultista ele tem que ser o quê? Sábio, equilibrado, ponderado. Deixa a pessoa falar o que ela quiser, às vezes nem vale a pena. A não ser em casos como aquele que agora virou supremacista branco, e aí já é outra coisa, defensor do nazi, e aí é outra coisa. A gente sempre vai se levantar contra esse tipo de pessoa. Mas aí nós vamos inventar um bando, porque eles são criminosos. No mais, pode falar o que quiser, pode dizer o que quiser. É direito, inclusive, de livre expressão. Quem sou eu para ir contra a nossa Constituição, né? Pessoal, as pessoas esquecem que ninguém mente para um luciferiano. A verdade sempre vai aparecer. Sempre, sempre, sempre. E quando você Se a gente não sempre. o oráculo mostra, né? Ou o nosso guardião nos conta. Como o mestre Jorge postou, e eu roubei, os mortos que andam comigo são caguetas. Né? Mestre, eu gostaria, para não tomar muito tempo da senhora, que a senhora deixasse considerações finais para todos que estão aqui. Então, gente, se vocês têm interesse pelo ocultismo, pela bruxaria, pelo paganismo, no mistianismo, ou seja a vertente que for, a primeira coisa que vocês precisam entender, né, e colocar isso no coração de vocês e na mente de vocês, é um caminho de liberdade e de livre-arbítrio. Tudo é permitido, nada é proibido. Ah, eu posso, né, acender uma vela assim assim, eu tenho que abandonar a minha antiga religião. Você não precisa abandonar nada. Você primeiro vai se colocar e aprender. Se no percurso, isso vai acontecer, a gente sabe, né? No percurso, muitas vezes a pessoa vai se dar conta que algumas coisas já não servem mais para ela, e aí ela vai abandonar, se ela quiser. Se ela achar que, não, mas eu acho que isso aqui ainda dá para me levar como um arcabouço, como uma bagagem, você vai levar. Não deixe que sacerdote, sacerdotisa, mestre, líder religioso te proíba de nada. Diga o que você pode ou não pode, onde você pode estudar. Senão você, na verdade, está sendo o quê? Um adepto da religião dominante invertido. Trocou 6 por meia dúzia. A religião que proíbe não é a nossa, tá? Busque conhecer, estude o máximo que você puder. Por quê? Porque conhecimento é poder. E sempre busque conhecer as religiões mais antigas. Por quê? Porque é preciso voltar no nosso passado e na nossa ancestralidade para que a gente possa entender o porquê nós somos e agimos assim hoje. Muitas vezes eu faço leituras de vidas passadas para as pessoas, para que elas compreendam qual foi o impacto da vida passada nessa vida. O que ela trouxe de lá para cá que impede ela aqui de seguir adiante? Qual o bloqueio? Muitas vezes a gente quer estudar sobre tudo, né? Eu quero estudar sobre física quântica, magia emotiana, Goécia, isso e aquilo. Antes disso, vai lá estudar. Quem for, e esse ser que aqui está sendo chamado de demônio, né? Que palavra feia, demônio. Daimon, espírito de inteligência. Quem é esse Daimon? Por que ele foi transformado em um monstro? Qual era o estratagema por trás disso? É uma divindade de um outro povo que foi cultuado, que foi respeitado, que muitas coisas trouxe. Então, antes de ter medo, sabe por que as pessoas têm medo? Elas não sabem. Elas acham que realmente Lúcifer é o diabo, Beelzebub é o cara que vai fazer maldade para todo mundo, Asmodeus é o demônio que vai destruir toda a bagaça. Estudem sobre essas divindades. O que eles fizeram de grandioso? Asmodeus tinha um templo tão belíssimo e tão majestoso que o rei Salomão desejou ter um igual, desejou reproduzir uma réplica. Eram divindades adoradas. Então, busca conhecer, não julgue que você não conhece.
E vai de mente aberta, sem dogma. Ah, para trabalhar com Daimon eu não posso trabalhar com anjo, eu não posso trabalhar com Exu. Se liberta do dogma. Você pode o que você quiser. Se você já tem os seus Exus, os seus guardiões na sua vida, traga-os. Traz eles para o ocultismo. Eles vão ser muito bem-vindos. Ninguém barra eles na porta. O ocultismo não é um caminho de limitação, de proibições. É isso que eu teria para dizer. Para quem quer iniciar o ocultismo, abra a mente, abra o coração e se livre de dogma. O resto é confete. O resto é manipulação mental, é uma forma de aprisionar você no dogma da religiosidade. As pessoas esquecem. Lembrando uma coisa muito importante, toda e qualquer religião, esse é o meu ponto de vista como sacerdotisa, toda e qualquer religião é corrente, é dogma. Espiritualidade é caminho, religião é ferramenta, mas se você se deixar doutrinar e dominar, ela é corrente. Então, não se deixe dominar pela religião, senão a gente só troca 6 por meia dúzia. Só um adendo, pessoal. Nunca se esqueçam que os demônios de hoje em dia eram os deuses do passado, tá? E eu tenho meu coração muito firme que voltarão a ser. Só depende de nós, né? Só depende de nós. Eu não sei nem o que dizer. Eu não vou puxar saco. Eu admiro você como pessoa. Edu, aluno do meu grupo, sacerdote da minha escola. Bem-vindos, Edu é né? iniciado com Lilith, sacerdote lilithiano. Corajoso, porque, né? Soube que, ai, homem não pode ser sacerdote Lilith. Quem disse que não pode? Onde está escrito isso? Ah, o judaísmo que disse. Tá bom. Deixa eles lá, porque a nossa religião não é a deles. A nossa, a gente é bruxa, é pagão. Né? Mestra, gratidão. Aqui é uma coisa simples, singela e verdadeira. Sim. Se você não gostou, Estou morrendo de calor aqui, não trouxe meu ventilador para cá e depois que começou eu não quis buscar o ventilador. A vida como ela é, a gente como a gente é, gente. A gente de carne e osso, a gente com boleto para pagar, a gente que não é milionário, que não tem, né, carrão importado. Temos prosperidade, graças aos deuses, buscamos cada vez mais, mas aqui é dizer que é. Se a gente não tomar banho, né, fica mal cheiroso, tem que comprar um perfuminho lá da Mary Kay. Então, fiz até propaganda da Mary Kay já. É isso, gente de verdade. Por que a gente vai querer passar outra coisa que não seja o que nós somos? seja verdadeiro, seja realista e busque o seu conhecimento. É que nem eu falo para os meus alunos, que não são muitos, eu sou apenas o caminho ali, o direcionamento para o seu caminho. Quem faz o seu caminho é você. Então estude, evolua como pessoa, evolua a sua espiritualidade para você ser um bom ocultista amanhã. Eu não sei nem o que dizer dessa nossa convidada, como o Jihad foi um excelente... O Jihad é um querido, ele é a esposa dele. Né? E serão pessoas desse naipe, dessa estirpe aqui para vir aqui. É aquela galerinha que ficou lá atrás com a gente, que a gente tem um carinho, porque já vem de uma jornada, né? É uma jornada. Quantos anos, mestre? Fazerem aliados, amigos, uma fraternidade, pessoas que vocês confiem, que vocês tenham afinidade. Seguir o ocultismo não precisa ser sozinho, vocês podem fazer parte de grupos. Como eu digo, o Miguel aí tem a escola dele, tem o grupo de alunos, tem o grupo de estudo. Façam parte, se inserir. Não é porque na tua rua, na tua cidade, na tua região não tem, que você precisa estar isolado. Busque se aproximar dos nossos iguais. A gente precisa também de pessoas iguais, a gente para conversar, para trocar experiência, e não necessariamente precisa ser presencial. Senão a gente não teria essa facilidade que hoje vem na internet, né?
Cada um tem que buscar a sua espiritualidade dentro de você mesmo. Você às vezes precisa ser guiado para isso? Não tem problema. Existem pessoas boas, mestres da ESP. O tempo. Eu sou chato, mas eu sou sério e verdadeiro, tá? Mestra, eu não sei nem o que te dizer, tá? Por ter aceito o meu convite de bate-pronto, tá? Isso mostra para mim que por onde eu passei de cara limpa e se sair, eu saí pela porta da frente. E ter saído, vocês vão entender o que eu vou falar. Foi a Não tenha melhor coisa. dúvida, Miguel, que a gente aprendeu muito contigo. Foi uma troca. Eu não me vejo como tendo sido uma professora, uma mestra. Eu vejo como tendo, sabe, uma troca. Nada é por acaso. Aprendemos, ensinamos e é assim que deve ser. Você, para nós, faz parte do Satanismo para Sentir. Você faz parte da nossa família. Nunca, jamais nós vamos recusar um convite teu. É só isso que eu quero que você saiba. Você mora aqui, ó, no nosso coração. Gratidão. Muito obrigado, pessoal, porque eu não vou estender muito, porque até mesmo a bateria do meu celular já está acabando, né? Sim. Mestre, terão outros convites no futuro. Ah, show! Estaremos aqui, como eu disse. Sempre que convidar, nós vamos estar aqui. Sempre. Para nós é uma honra, para mim, para o Jorge, e também para o Digo, para a nossa galera lá. Vai ser sempre uma honra. Né? Digo vai estar semana que vem por aqui. Oba! Não vou perder. Semana que vem. Jorge, mestre Jorge, também já deu a confirmação da sua presença. Mas, como eu falei, pessoal, serão pessoas conceituadas e pessoas sérias do meio ocultista que virão aqui. Aqui não é um lugar de plateia, aqui é um lugar de verdades. Mestra, sinta-se abraçada, gratidão Abraçada. imensa, tá? E o convite a nível mundial tá feito, viu? Quiser passar um calor aqui, comer um churrasquinho. Agora eu vou tirar um monte de foto. Vou derrubar a internet tirando foto, para mostrar que eu fui. Não tem problema, tá bom? Gratidão a todos, pessoal. Um beijo aí para a Bruxa Clau, para toda a galera que acompanhou. Valeu, galera. Gratidão. Estava por aqui, Digo também apareceu por aqui. Tava todo mundo aí, toda a galera lá do Satanismo para Sentir. O bate-papo nosso, tá certo? Gratidão. Mais uma vez. Alisson deu Luxifero. Alisson Luxifero. Fui. Tchau, gente.